Bom dia. Como prosperar à luz da Bíblia? Como ser próspero à luz da palavra de Deus? Esse é mais um dos vídeos CQC. Fique comigo e podemos mais uma vez lhe dar umas dicas acerca da prosperidade bíblica. Esse vídeo é um dos vídeos do CQC, um dos vídeos dos quais nós queremos compartilhar com você, à luz da palavra de Deus, como você ter uma vida próspera. Você que está nos assistindo pela primeira vez, talvez não saiba o que significa a sigla CQC. CQC são crentes que crescem ou cidadão que cresce. Acredito que você é um cidadão que quer crescer, é um crente que quer crescer, então você está no vídeo certo. Muito bem, nós temos visto ultimamente nas redes sociais, principalmente nos youtubers, muitas pessoas dando receitas de crescimento rápido, imediato. Ou seja, em 7 dias você vai ganhar 1 milhão, em 2 dias você vai ser um milionário, mente milionário e coisas semelhantes a essa. Ou seja, são receitas práticas e de uma forma muito, mas muito mesmo dinâmica de se ser uma pessoa próspera. Porém, eu acredito que você, como eu, às vezes fica desconfiado dessas verdades que são passadas ou dessas mensagens que são passadas, porque é meio complicado você acreditar em uma prosperidade de 1 milhão de uma noite para o dia e coisas semelhantes para essa. Por quê? Porque é necessário que você tenha base, é necessário que você tenha princípios. Tudo nessa vida tem que ter princípios. Por exemplo, se você compra um eletrodoméstico, tem um manual. Se você compra um carro, tem um manual. Se você compra uma roupa, também tem ali um rápido manual de como lavar, de como passar. Ou seja, você precisa seguir alguns princípios, você precisa seguir alguns padrões, ter pilares para que você possa fundamentar o seu crescimento. Até mesmo porque todo crescimento que não é fundamentado em pilares, todo crescimento que não é fundamentado em uma estrutura, tenderá a cair. É por isso que é necessário a pessoa levantar a sua estrutura em uma base sólida e com um equilíbrio, e vamos usar aqui uma linguagem de construção, no prumo. Como não, entendemos que a Bíblia é um prumo e que ela nos edifica e nos faz crescermos de forma ordenada. Então, qual é a dica que nesta manhã, neste dia, eu quero passar para você que quer crescer, que quer prosperar? Muito bem. Como prosperar à luz da Bíblia? Dica do CQC. Primeiro, e eu acredito muito nisso, trabalhe. Trabalhe. O trabalho é a maior orientação e a maior dica de crescimento para quem quer prosperar. Vamos ver? A Bíblia diz no Salmo 104, versículo 23, assim: o homem sairá para o seu trabalho pela manhã e voltará ao pôr do sol. Ou seja, esse conselho quer dizer para mim e para você que eu tenho que levantar cedo, que eu tenho que procurar trabalhar, que eu tenho que procurar fazer a minha parte. No livro de Gênesis, capítulo 3, verso 19, a Bíblia diz: com o suor do seu rosto comerás o teu pão. Logo, você quer prosperar, você quer crescer, então você tem que trabalhar. Detalhe, eu não estou falando de emprego, porque alguém pode dizer assim agora, mas eu não estou empregado, não estou falando de trabalho. Pode não estar havendo emprego, mas com certeza tem trabalho. E há um detalhe, muitas pessoas querem trabalhar, mas não querem transpirar, ou seja, ele quer trabalhar debaixo do ar-condicionado, ele quer trabalhar com as pernas cruzadas, ele quer trabalhar com os braços cruzados, ele quer trabalhar sentado, ele quer trabalhar de uma forma confortável, ou seja, zona de conforto. E trabalho, segundo a Bíblia, é transpiração. Há uma frase de Thomas Edison que diz o seguinte, que devemos entender que talento é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Eu quero parafrasear e dizer o seguinte: trabalho é 10%, sucesso é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Se você tivesse de derrubar uma árvore hoje, já dissera um certo pensador, e você só tivesse 8 horas para derrubar essa árvore, então você deveria passar 6 horas amolando o seu machado para com 2 horas você derrubar essa árvore.
O grande treinador e orientador Bernardinho, que foi um dos grandes treinadores e que levou o Brasil a várias vitórias nos campeonatos de vôlei, ele diz o seguinte: trabalho de treino árduo, jogo fácil. Trabalho de treinamento árduo, jogo fácil. Então, quanto mais você trabalha, quanto mais você busca fazer e trabalhar com a sua fé, com as suas mãos, você consegue prosperar. Segundo conselho que poderemos dar aqui para você sobre como prosperar à luz da Bíblia é Provérbios 14, 23, que diz assim: em todo trabalho dedicado a proveito, meras palavras, contudo, conduzem à pobreza. Qual é o conselho que está aqui? Acredite no seu trabalho. Acredite no seu trabalho. O provérbio está dizendo o seguinte, que todo trabalho há proveito. Tem pessoas que desprezam o trabalho que fazem porque é um vendedor de picolé, é um vendedor de lanche, outros é um catador de latinha. Não, entenda uma coisa, todo trabalho tem proveito, desde que você faça de uma forma dedicada, e você tem que acreditar no seu trabalho. Uma vez eu estava em um determinado lugar e tinha duas filas para comprar picolé. Uma fila grande e uma fila pequena. Eu, curiosamente, fiquei na fila grande porque entendi que ali estava um vendedor de picolé com uma fila para comprar picolé. Eu, naquele momento, entendi que seria uma coisa meio improvável, mas fiquei na fila. Quando chegou na hora de eu comprar meu picolé, ele disse: ó, eu lamento, mas acabou. E eu fiquei ali meio frustrado, porque eu fiquei na fila o tempo todo para comprar o picolé e acabei não comprando. Resultado, eu percebi que ele era dedicado no seu trabalho. E a dedicação, já diz Provérbios 22, 29, viste um homem diligente, dedicado naquilo que faz, perante os reis será posto, não ficará com as pessoas de baixa sorte. Então você precisa acreditar no seu trabalho, por menor que ele seja, por menor que aparente ser, por menor que alguém diga que ele seja, ele não é. Por quê? Porque há proveito em todo trabalho. Lembre que, segundo a Bíblia, Ruth, a moabita, ela estava catando espigas quando Boaz a viu trabalhando. Detalhe, catando espiga depois das nativas da terra, porque ela era estrangeira. E por causa do trabalho que ela estava fazendo, o capataz da empresa, da fazenda, testemunhou dela para Boaz, e posteriormente Boaz ainda beneficiou com um efa de mais produtos para que ela possa levar para a sua sogra. Por isso, acredite no seu trabalho. Terceiro conselho está em Provérbios capítulo 12, verso de número 11, que diz assim: o que lavra a sua própria terra colherá com fartura, mas os que seguem os ociosos é falta de entendimento. O que lavra a sua terra com as suas próprias mãos terá fartura, mas os que seguem os ociosos é falta de entendimento. Qual o conselho que aqui está? Não fique atrás de quem não quer nada. Não fique atrás de quem não procura o que fazer. Há um texto bíblico que Jesus conta uma parábola, onde ele sai pela manhã e encontra um grupo de pessoas sem trabalhar, e ele chama e põe para trabalhar. Logo depois ele encontra outro grupo de pessoas sem trabalhar, chama e bota para trabalhar. No finalzinho da tarde ele sai mais uma vez, acha um grupo de pessoas, chama e bota para trabalhar. O que é que eu quero trazer aqui? Um grupo de pessoas juntas sem trabalhar e ninguém procurava trabalhar. O trabalho foi que achou eles. Então nós temos que parar de querer pensar que prosperidade vai vir quando você está andando com as pessoas erradas, nos lugares errados, fazendo as coisas erradas, principalmente ficando de ociosidade, esperando acontecer, procrastinando a vida, procrastinando resultados. Se você quer resultado, ande com pessoas que querem resultados. Se você quer prosperidade, ande com pessoas que querem prosperidade. Se você quer ter sucesso, ande com quem tem uma mente de sucesso. Você não pode ficar andando com ociosos,
pessoas que não querem ou não estão fazendo nada, ou não querem fazer nada. Por quê? Porque a vitória está na lida, na batalha, no trabalho. Quando Ruth chegou na cidade de Belém, ao lado de Noemi, imediatamente ela disse para sua sogra: sairei em busca de trabalho. Então, eu lhe dou aqui esse outro conselho. Se você quer prosperar à luz da Bíblia, não ande com quem não quer nada. Procure quem trabalha, procure quem tem o que oferecer, procure quem tem o que lhe dar, procure quem pode lhe fazer crescer. Muito bem. O penúltimo conselho está em Juízes 19, versículo 16. Veio um homem idoso que, ao cair da tarde, retornava do trabalho do campo. Veio um homem idoso que, no cair da tarde, veio do trabalho do campo. Qual é o conselho aqui? Não se deixe levar pela idade, você ainda pode trabalhar. Eu quero ampliar isso aqui. Tem muitas pessoas que estão se deixando levar por uma dor, estão se deixando levar por uma limitação, estão se deixando levar por um acidente. Nesse caso aqui, o texto diz que havia um homem idoso que estava voltando do trabalho. Ou seja, tem muitas pessoas que hoje estão buscando a tão sonhada aposentadoria, mas são pessoas que ainda podem trabalhar, são pessoas que ainda têm capacidade de trabalhar. Mude o foco. Se você trabalhava fora, trabalhe dentro de casa, monte um negócio online, monte um trabalho residencial, mas se você ainda pode, procure trabalhar. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que Moisés, ele morreu com 120 anos e não se escureceu os seus olhos, nem faltou vigor no seu corpo. Ah, pastor, mas o salmista diz que depois de 70 e 80 é enfado e cansaço. Olha, você ainda está com 50, você ainda está com 40 e já está pensando assim. É importante que você entenda que o que envelhece de fato não é o corpo, é a mente. Eu já vi muitos jovens de 20 com um cansaço de 50 e já vi muita gente de 50 com vigor de 20. Por quê? Porque tudo começa na mente, tudo começa na cabeça. Então lembre-se de Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus chamou a Abraão com 75 anos. Gênesis capítulo de número 12 vai dizer isso. Deus chamou Moisés no deserto com 80. Pense aí na Bíblia, está escrito, é um fato bíblico. Então a idade de fato não é uma prerrogativa para você não trabalhar, não pode ser um empecilho para você trabalhar. Você deve só adaptar-se ao que se pode ser feito agora, com a idade que você tem, tanto para mais como para menos, e procurar trabalhar. Com isso, tem também o lado de um adolescente que porventura ainda não se autodenomina-se de maior, mas pode fazer trabalhos dos quais pode, de forma muito tranquila, alcançar um ganho, um lucro. Eu tenho uma filha que, quando ela tinha 10 anos, ela pegou os adesivos da agenda dela, chegou no colégio e vendeu cada adesivo a 5 centavos e chegou em casa com 5 reais. Depois ela comprou umas miçangas do dinheiro que eu dava para ela de merenda. Ela já tinha os seus 12 anos, fez várias pulseirinhas de R$2, ela fez R$9,45. Depois, com o tempo, ela comprou umas bolinhas, chamadas bolinhas de silicone, jogou dentro d'água, essas bolinhas cresceram, botou dentro de uma vasilha de vidro, levou para o colégio e vendeu por R$20. Ela é uma empreendedora e, à luz da Bíblia, ela está crescendo. Por quê? Porque o Salmo 112 diz que os meus filhos serão mais poderosos do que eu e tomarão a porta dos meus adversários. O último conselho que eu lhe dou sobre como prosperar à luz da Bíblia está em Provérbios 13, verso 11, que diz o seguinte: a riqueza que procede de forma ilícita diminuirá, ou seja, a riqueza de má procedência diminuirá, mas aquele que ajunta com seu próprio trabalho aumentará. O que é que Provérbios 13, 11 está dizendo? Guarde sempre um pouco do seu trabalho. Você precisa entender que poupar é tão importante quanto ganhar. Eu vou usar aqui uma palavra de um grande empresário do Brasil, que é o Jorge Lemo.
ele é dono, um dos donos da chamada Ambev, e ele diz algo interessante, que na sua vida como um empreendedor e empresário, ele percebeu que na frente de uma empresa é tão importante os atacantes quanto o goleiro. Por quê? Porque ele se preocupou tanto em ganhar dinheiro, que não se preocupou em resguardar o dinheiro que estava ganhando. E aí ele faliu quando ele tinha uma empresa chamada Garantia. O que é que eu estou dizendo com isso? Às vezes você está trabalhando, o dinheiro está entrando, e você está achando que sempre vai estar com aquele dinheiro naquele patamar, e de repente você se dá conta de uma crise, você se dá conta de uma diminuição de produção, você se dá conta de uma recessão, você se dá conta até de um desemprego, e não guardou nada. Então, o texto bíblico está dizendo que aquele que trabalha com as suas mãos aumentará. Ele precisa saber juntar, ele precisa saber guardar. Então, imagine que você ganha R$100 e você precisa ter pelo menos esse entendimento. Dividir em 3 partes. Primeira parte, você deve guardar pelo menos de 20 a 30% do dinheiro que você arrecada. Muito bem, se você guardar 30%, de 100 você tem 70. Desses 70 que fica, você deve pegar agora mais 30% para guardar, para reinvestir, para você se manter de novo. E os outros que vêm a ficar, você deve entender que ali é a sua manutenção. É aquilo que você tem as chamadas despesas fixas. Uma vez que você fizer isso, é um ditado muito fácil, mas verdadeiro. De grão em grão, a galinha enche um papo. Uma mão se lava, 2 tomam um banho, ok? Então, saiba de uma coisa, você pode, você deve e você vai prosperar. Eu fecho essa rápida ministração, essa palavra, esses conselhos, lembrando o que está escrito em Deuteronômio 28, uma frase que muitas pessoas gostam de usar. E te porei por cabeça e não por cauda, e estarás por cima e não por baixo. Todo mundo quer ser cabeça, todo mundo quer ser patrão, todo mundo quer ser sucesso. Mas a minha pergunta é a seguinte: você está trabalhando para isso? Deus lhe abençoe. Esse aqui foi mais um vídeo do CQC. Se você gostou, divulgue, passe essa mensagem para outros e se inscreva em nosso canal. Não esquecendo de dar aí o seu like. Até a próxima, um forte abraço, que Deus te abençoe.